E se eu te dissesse que todo o sofrimento que você já passou na sua vida, todos os que virão, não precisam ser em vão? Ângelo, claro que não são em vão, eles nos tornam mais fortes, etc. Não estou falando no sentido humano, estou falando, e se eu te dissesse que as suas dores, as suas cruzes, poderiam te levar para o céu, poderiam render frutos de vida eterna? Com visão sobrenatural, você pode oferecer cada uma das cruzes, das menores, como passar fome por um pouquinho mais de tempo, até as maiores, como uma doença grave, a perda de um ente querido. Eu vou te ensinar como oferecer isso a Deus nesse vídeo, direto ao ponto, me baseando nos principais aprendizados desse livro aqui, do Francisco Fausto, A Sabedoria da Cruz, um grande padre do Opus Dei. Então, em primeiro lugar, te peço que você deixe a sua curtida, se você se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos como esse. E para construir essa linha de raciocínio, eu vou começar pelo sofrimento de Deus. Seria justo que nós nos perguntássemos como Deus pode deixar crianças inocentes sofrerem? Como que Deus fica quieto diante de tantas guerras, de tantas injustiças, de casos que talvez próximos de ti você consegue imaginar? E essa pergunta seria válida se nós desconsiderássemos que o próprio Deus sofreu. Deus não é um ser distante, um ente celestial que não entende o humano. Pelo contrário, Deus, Jesus Cristo, na cruz, padeceu e padeceu gravemente por nós. Nós podemos dizer que Deus passou pelas dores e pelas maiores dela. Esse é o primeiro ponto para a gente entender que quando nós sofremos, nós não estamos só e que Deus, Ele nos entende nos nossos sofrimentos porque Ele passou por todos, de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Porque um breve parêntese aqui, passando um pouco de teologia, por mais que eu vou só pincelar e o assunto seria muito mais aprofundado, a ideia aqui é pelo menos introduzir para que a gente possa caminhar nessa direção. Jesus, por ser imaculado, por não ter pecado, Ele não tinha nada que o embotasse, que o deixasse acostumado ao pecado. Por exemplo, uma pessoa que conforme ela vai caindo em pecados pequenos e depois maiores, isso vai deixando ela de alguma maneira inerte. Até que pecados que para alguém seriam graves e deixariam ela totalmente abalada, para outra pessoa talvez pouco afetaria. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, vamos supor, matou várias vezes, não sente individualmente a morte de cada um, como uma pessoa que mata pela primeira vez. Deus nos livre disso. Mas o ponto é que Jesus, por ter sido plenamente puro, mesmo o menor dos pecados, ou melhor, a menor das dores, doía para Ele muito mais do que para nós. Uma alfinetada de uma agulha para Deus, para Jesus Cristo, aquele corpo santíssimo e imaculado, é equivalente a uma dor muito maior para nós. Então, pense nisso. Deus é um Deus presente, um Deus que entende os nossos sofrimentos. Esse é o primeiro ponto. Ele não está distante, Ele está próximo. Isso é o nosso ponto de partida. Depois disso eu posso trazer esse mistério que a gente pode participar. Então, como que eu posso oferecer os meus sofrimentos a Deus e ganhar frutos de vida eterna? Para isso eu já vou me basear no livro. Inclusive, São João Paulo II, estou com as minhas anotações também aqui, porque eu gosto, sempre que eu leio algum livro, eu anoto as principais frases. Tem uma carta dele, chamada Salvifici Doloris, e ele explica que realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Por isso, todos os homens, com o seu sofrimento, podem tornar-se participantes do sofrimento redentor de Cristo. Então, está aí um mistério. Quando Deus escolheu nos redimir com o sofrimento dele, Ele abriu a possibilidade para que nós, no nosso sofrimento, participássemos com Ele de uma corredenção. Como assim, Ângelo? É um mistério. Então, você pode entender ou aceitar racionalmente, mas o viver isso daqui é graça sobrenatural. Ninguém pode lhe acrescentar coisa alguma. É porque a pergunta que surge é a seguinte: bom, Deus já nos perdoou, Ele já nos redimiu na cruz, como é possível que nós possamos participar como corredentores? E é aqui que ganha sentido sobrenatural, porque Deus, seu sofrimento não vai ser só para ti, mas você pode oferecer os seus sofrimentos pelos outros, pelas almas do purgatório, pelas pessoas que estão sofrendo e não estão oferecendo, para que não seja em vão, para que elas não desperdicem. Então, nós participamos desse mistério. Não que ele tenha sido imperfeito, ele foi perfeito e não há nada a ser acrescentado, mas paradoxalmente nós podemos acrescentar a ele. Ninguém lhe pode acrescentar coisa alguma. Ao mesmo tempo, porém, Cristo no mistério da igreja, que é o seu corpo, em certo sentido, abriu o seu próprio sofrimento redentor a todo o sofrimento humano. Então, de novo, um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele não pode ser acrescentado, o que nós sofremos hoje
pode contribuir ou nos torna participantes dessa redenção. Esse é o segundo ponto. E assim, você entende que quando você está sofrendo por algo muito particular, você pode, em oração, chegar para Deus e falar: Deus, eu te ofereço essa sede a mais que eu estou sentindo agora. Eu te ofereço fazer esse trabalho que eu não gosto. Eu te ofereço ter que levantar cedo apesar de eu não gostar. Eu ter que levantar mais cedo excepcionalmente hoje. Eu ter que ir dormir mais tarde por X pessoa. Eu te ofereço isso pela conversão de fulano. Eu te ofereço isso pela salvação de ciclano. Eu te ofereço isso pela saúde do meu parente, do meu pai, da minha mãe. Eu te ofereço isso para que o Senhor me ajude a perdoar meu inimigo. Então, entende? Tudo isso ganha um sentido de oração. E a vida com visão sobrenatural realmente ela é algo que nós precisamos aproveitar. Então, por isso eu chamo a atenção. Como tomar proveito disso em orações, na prática? O livro ele reúne várias jaculatórias, 3 delas eu gostaria de mencionar aqui, que são dardos de amor, orações mesmo, fórmulas, mas, enfim, um estímulo de pensamento que eu vou te trazer para que você consiga se colocar nesse sentido sobrenatural, para que você consiga lembrar de Deus e aceitar o que vem dele, mesmo que seja dor. São José Maria Escrivá, no ponto 743 de Caminho, ele diz: Jesus, o que tu quiseres, eu o amo. Então, uma gradação. A princípio, o sofrimento nos custa, e a gente não vai ficar feliz com isso. Mas em Deus, mesmo o sofrimento nos pode ser motivo de alegria. Então, pedir: meu Deus, se o Senhor quiser, eu amo. E pode ser que você não ame, que você não goste, mas, meu Deus, então me ensina a amar a tua vontade. E assim já é o ponto de partida, entende? Porque, de novo, a oração ela precisa ser sincera. A partir do momento que você está fingindo ser um personagem com Deus, você perdeu o sentido. É ideal que você seja sincero, que você almeje e que você tenha esperança desse brilho, dessa meta que parece distante, mas que é tão alcançável, que é essa santidade. Também outra jaculatória, ponto 758 de Caminho. A aceitação rendida... Na verdade, esse não é uma jaculatória, é um ponto para a gente meditar. A aceitação rendida da vontade de Deus traz necessariamente a alegria e a paz, a felicidade na cruz. Então se vê que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo não é pesado. Então, a partir do momento que eu aceito a cruz, ao invés de negar, ao invés de me contorcer, por mais que interiormente a minha carne se contorça, mas eu aceitei porque eu entendo que é da vontade divina e porque, por mais que eu ainda não ame, eu quero um dia amar essa dor, aí o jugo se torna leve. Aí, de novo, você sabe que, putz, eu não estou conseguindo trabalhar direito porque eu estou doente, eu perdi o shape que eu estava tentando conquistar, você não conseguiu cuidar das tarefas da sua casa direito, você não conseguiu estudar para a prova tão bem como você gostaria, ou pelo contrário, você tem que estudar muito para a prova e você não gosta. Isso não será em vão. Mesmo o sofrimento, mesmo a parte lateral disso não será em vão, porque isso te ajuda a amar a Deus. Ainda mais uma. Quero que sejas feliz na terra. Não o serás se não perdes esse medo à dor, porque enquanto caminhamos na dor, está precisamente a felicidade. Então, mais um convite de desapego. Esse é o ponto 217. Para que a gente não tenha medo da dor. Para que a gente aceite esse caminho que Deus nos enviou, que Deus nos disponibilizou, que é a da cruz. E se Deus nos disponibilizou para a cruz, esse é o terceiro ponto que eu quero trazer, que é a união que nós temos com Ele na cruz. A partir do momento que eu sofro, que eu entendo que Deus sofreu por mim, e que eu coloco sentido sobrenatural, eu me aproximo de Deus lá na cruz. Jesus Cristo padecendo na cruz de maneira atemporal, esse mistério, essa união atemporal que nós temos com Ele quando nós sofremos, é uma comunhão. Nossa, isso que está me doendo, eu sei que Deus está carregando na minha frente essa mesma cruz. Ou, se agora doeu para mim, eu sei que eu estou próximo de Jesus Cristo, que para Ele doeu lá atrás, que para ele dói hoje cada ofensa. De novo, o meu objetivo não é racionalizar uma coisa que é incompreensível. O meu objetivo é provocar uma faísca, porque realmente é um mistério, mas entende isso, que mesmo na dor você está junto. Bom, acho que dá para pensar numa analogia. Você já percebeu como que grupos de pessoas que passam por um perrengue juntos se tornam amigos muito mais próximos, muito mais unidos, quando eles passam pelo perrengue juntos? Então, você com Jesus Cristo, você se aproxima quando você está na dor, porque você se aproxima dele sofrendo, vocês estão sofrendo juntos. Pensa nisso. Assim, você vai conseguir oferecer para render frutos de vida eterna. Assim, o sofrimento não vai ser vão. E assim, você pode oferecer o sofrimento dos outros também. Inclusive os passados seus que você esqueceu, porque a oração, ela também é atemporal. E, por fim, é importante entender que o caminho da cruz, ele não é o único para a gente amar a Deus. Ele não é o único
isso que parece loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus, ele é, no entanto, indispensável. No sentido de que você pode amar a Deus através das tarefas bem feitas que você faz, você pode amar a Deus através de prazeres lícitos que você tem, através de ação de graças, de coisas boas que você curte fazer. Tanto é que é dito que Nossa Senhora, nas tarefas domésticas menores que ela tinha, por ela ser cheia de graça e por ela ter esse amor que transborda, ela conseguia oferecer com méritos muito maiores a Deus, aquelas tarefas pequenas, do que o martírio de outros santos. Porque o amor pesa. Mas a cruz é sim um caminho necessário para todos nós, em medidas diferentes, de maneiras diferentes, mas a gente não pode querer escapar da cruz, e por isso que eu volto para aquele ponto 217 de caminho. A gente precisa se acostumar com a dor, a gente precisa aceitá-la, porque com Deus ela não vai ser uma dor ruim, ela vai se transformar em algo que nos leva para mais perto de Cristo. Ângelo, não me entra na natureza aceitar a dor, não é possível que Deus quer que a gente sofra. Realmente, não é da nossa natureza, a gente não quer sofrer. Mas se até o nosso Rei, nosso Salvador, passou pela cruz, ele nos deixa o exemplo dele para ser imitado, como que você acha que você não vai poder passar pela cruz? Isso daqui não é questão de crença limitante, isso daqui é questão de se abrir para a graça de Deus, que quer frutificar tanto contigo. E se não faz sentido para você, mesmo no meu esforço de elucidar alguns pontos introdutórios, não faz sentido para você, eu te peço que você creia. E eu te peço que você coloque isso em oração, porque da cruz pendeu a salvação do mundo. Comenta nesse vídeo aqui, no final, se você chegou até aqui. Com alegria, nenhum dia sem cruz, que é a frase de São José Maria Escrivá, in Laetitia, nulla die sine cruce, porque é assim que nós chegaremos até o céu. Bora buscar juntas as coisas do alto. Fica com Deus.